Pessoal, tudo bem? Professor Leandro aqui e hoje a nossa aula vai ser sobre corrente elétrica. Galera, a corrente elétrica é um assunto muito importante porque é cobrado em praticamente todos os vestibulares. Toda a prova de física tem questões relacionadas à eletricidade. Então é um conceito muito importante, pessoal. Vamos lá. O que seria corrente elétrica? Antes de definir propriamente dito o que é uma corrente elétrica, vamos relembrar o que é o elétron. Pessoal, o elétron é a partícula que compõe o átomo e tem carga negativa. Só para retomar aqui, pessoal, o átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons fazem parte do núcleo, né? Aquela parte que não se move, eles não se separam. O elétron é a parte que está orbitando esse núcleo, né? Numa região chamada eletrosfera. É a parte móvel do átomo. Pessoal, todo elétron tem associado a ele uma coisa chamada carga elementar. Primeira coisa, o que seria carga elementar? Carga elementar é o menor valor de carga encontrado na natureza, tá? Então, todo elétron tem uma carga elementar que tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse C maiúsculo, pessoal, é a unidade de medida de carga elétrica, é o Coulomb, tá bom? Então, todo elétron tem associado a ele uma coisa chamada carga elementar. Isso vale para um elétron. Então, se eu tiver 2 elétrons, isso quer dizer que a minha carga vai ser de 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E se eu tiver 3 elétrons, 3 vezes 1,6, 10 a menos 19. E se eu tiver 4 elétrons, 4 vezes isso. Então, percebeu que a quantidade de elétrons que eu tiver vai me fornecer uma coisa chamada carga elétrica, essa grandeza. Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui é o conceito de carga elétrica. Vamos lá. Carga elétrica, que não é a carga elementar. A carga elétrica já é um conjunto de elétrons. Pessoal, carga elétrica é simbolizada pela letra Q maiúscula. E a unidade de medida continua sendo o Coulomb, tá bom? Então, pensa comigo aqui, ó. Como é que a gente define carga elétrica? Um elétron, 1,6 10 a menos 19. 2 elétrons, 2 vezes 1,6 10 a menos 19. 3 elétrons. Então, pessoal, carga elétrica depende da quantidade de elétrons que eu tiver. Então, ó, se eu tiver N elétrons multiplicado pelo valor da sua carga elementar, que a gente pode chamar de E, eu tenho a carga elétrica. Então, pessoal, isso aqui é um conceito muito importante porque ele avalia a quantidade de elétrons que eu tenho em um condutor. Tá bom? Então, primeira coisa. Agora, o que seria de fato uma corrente elétrica? Eu quero que a gente analise esses dois desenhos. Primeiro, 2 desenhos bem simples, né? Mas que é fácil de entender. Primeiro, o que seria isso aqui? Galera, isso aqui é um condutor elétrico. Agora, o que é um condutor elétrico? É todo o material que facilita ou permite a passagem de corrente elétrica. Então, suponha que isso aqui nada mais é do que um fio elétrico, esses fios de cobre que nós usamos no dia a dia, tá bom? Então, esses 2 fios aqui são os mesmos, mesmo tamanho, mesma espessura, idênticos. Pessoal, olha só, cada elétron a gente simbolizou por esse desenho aqui, ó, essa bolinha com essa flechinha, tá bom? Imagina que cada um desses seja um elétron. Nesse fio aqui de cima, esses elétrons, cada um está se movimentando para uma direção diferente. Esse aqui está inclinado para a direita, esse aqui está para cima, esse aqui está um pouco mais inclinado para a esquerda, esse aqui para cima. Ou seja, eles estão aqui em um movimento desordenado, estão cada um em uma direção, certo? Agora, olha o de baixo. Não já mudou totalmente aqui a estrutura do desenho? Enquanto de cima cada elétron está numa direção diferente, aqui dá a entender, pelo menos, que todos eles estão seguindo uma direção em comum. Todos eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Por que isso? Porque isso é exatamente a definição de corrente elétrica. Pessoal, embora os 2 materiais sejam idênticos e sejam compostos
por elétrons, né? Até porque todo material é composto de átomo, logo são compostos também de elétron. Mas aqui a gente está colocando só os elétrons, tá bom? Não todos os átomos. Então, por mais que seja o mesmo material, as situações idênticas, esse de cima não configura uma corrente elétrica, mas esse de baixo configura uma corrente elétrica. Então, qual que é a definição da corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons. Então, aqui se configura uma corrente elétrica. Lembra? Corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons. Mas aí uma pergunta: quem é que fez com que esses elétrons se ordenassem e esse aqui não? Pessoal, se você pegar um fio elétrico normal e segurar ele, não vai acontecer nada. É a situação aqui de cima. Agora, se você conectar esse fio numa tomada e segurar, então você vai ver algum efeito. Ou você pode tomar um choque e acontecer alguma outra coisa, mas alguma coisa vai acontecer. Galera, entrando aqui numa outra grandeza, a grandeza física responsável por ordenar os elétrons é chamado de tensão elétrica. Tensão elétrica. Ou também chamada de DDP. É a diferença de potencial. Seria uma tomada, uma pilha, uma bateria, tá bom? Então, a DDP, ou tensão elétrica, é a responsável por ordenar esses elétrons, tá bom? Mas vamos continuar falando de corrente elétrica. Beleza, mas agora como é que eu sei o valor disso aqui? Como é que eu vou atribuir o valor à corrente elétrica? Como é que eu meço a corrente elétrica? Galera, supondo que aqui, por esse fio, eu desenhe uma seção transversal, que nada mais é do que uma abertura, tá bom? Então, é nítido que todos os elétrons estejam passando por essa seção transversal, por essa área aqui. Agora imagina que eu quero saber quantos elétrons passaram por essa seção transversal. E aí eu vou medir isso num certo intervalo de tempo. Galera, corrente elétrica nós vamos simbolizar pela letra I. É representado pela letra I. Então, como é que a gente mede a corrente elétrica? I é igual. Eu preciso saber quantos elétrons estão passando por essa seção transversal. E quantidade de elétrons não é a própria carga elétrica? Então, medir corrente elétrica é saber qual é a minha carga elétrica dividido por um intervalo de tempo. Essa é a definição de corrente elétrica. Carga elétrica, quantidade de elétrons, dividido por um certo tempo. Tudo bem? Esses elétrons vão passar por essa seção transversal num certo tempo. Galera, qual que é a unidade de medida de corrente elétrica? Olha só, carga elétrica, nós acabamos de ver que a unidade de medida é o coulomb. E o tempo no sistema internacional, ele é medido em segundos. Então, corrente elétrica é coulomb por segundo. Só que isso, pessoal, tem um nome. Ampere. Então, corrente elétrica, ampere. Corrente elétrica é medido como quantidade de carga dividida por um intervalo de tempo. E a unidade de medida é o ampere. É coulomb por segundo, mas dá-se o nome de ampere. Tudo bem, pessoal? Então, isso é a corrente elétrica. É o fluxo de elétrons em um condutor por um certo intervalo de tempo. Tá bom? Galera, agora é o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, um gráfico de corrente elétrica, ela vai ser assim, ó. Um gráfico de I pelo tempo. O I medido em ampere e o tempo medido em segundos. Tá bom? Se eu tiver um gráfico mais ou menos assim, que está falando o seguinte: à medida que o tempo passa, a corrente aumenta. Pessoal, eu tenho aqui a grandeza corrente elétrica e a grandeza tempo, mas está faltando o valor da carga. Para saber o valor da carga elétrica, dado um gráfico de corrente elétrica, é só
calcular a área desse gráfico. O que seria a área do gráfico? Toda a superfície que compreende a reta até o eixo dos tempos. Então aqui, pessoal, ó, eu tenho o valor da carga elétrica. Tudo bem, galera? Pessoal, então essa é a definição de corrente elétrica. Nada mais é do que o fluxo ordenado de elétrons causados por uma DDP. Porém, a DDP, pessoal, vai ser assunto para nossas próximas aulas. Por quê? Porque corrente elétrica, a gente vai aplicar isso aí em outros estudos, como na eletrodinâmica, onde nós vamos estudar circuitos elétricos, circuitos mistos, circuitos paralelos, circuitos em série. Então é muito importante que você acompanhe nossas aulas, verifique a nossa plataforma digital, onde vai ter tudo isso aqui detalhado para você. Corrente elétrica é só o início de todo o estudo que está por trás ainda de eletricidade. Então confira os nossos vídeos, continue assistindo às aulas e não deixe de acompanhar as nossas aulas online, onde nós vamos detalhar isso aqui